Oi pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Eu sei que nem sempre a gente consegue estar bem, mas se você acredita que você pode ficar bem, isso é o começo de tudo, né? Bem, esse é o Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da digestão e absorção de lipídios. Sejam todos muito bem-vindos. Os lipídios, juntamente com os carboidratos e as proteínas, constituem a maior parte da dieta, sendo então considerados como macronutrientes. Os lipídios são moléculas quimicamente diversas que têm como característica em comum a alta solubilidade em solventes orgânicos e a baixa solubilidade em água. Devido a isso, existem várias formas de classificar os lipídios. Essa classificação que eu trouxe para vocês foi proposta por Botan e Myers em 2012. E aqui os lipídios estão classificados de acordo com os produtos de sua hidrólise total. Por essa classificação, temos os lipídios simples, que ao sofrerem hidrólise total, originam somente ácidos graxos e álcools. Como exemplos, temos os triacilgliceróis, que são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa com álcool glicerol. E a natureza hidrofóbica dos triacilgliceróis e o seu estado altamente reduzido os fazem compostos eficientes para o armazenamento de energia. Isso quando comparado com o glicogênio. Nos mamíferos, nós encontramos o tecido adiposo presente na camada subcutânea e também na cavidade abdominal. Essa gordura ela é suficiente para suprir as necessidades energéticas, às vezes até por meses, e vai ser muito importante também como isolante térmico, principalmente para as espécies que vivem em locais muito frios. Esses lipídios, quando estão no estado sólido, são chamados de gorduras e quando estão no estado líquido, são chamados de óleos. As ceras também são lipídios simples, pois as ceras são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa com um álcool também de cadeia longa. Elas têm um papel estrutural e funcionam como repelente de água. Já os lipídios compostos são ésteres de ácidos graxos contendo outros grupos além do álcool e do ácido graxo. O álcool está aqui esquematizado em lilás e o ácido graxo em amarelo. O outro grupo está, no caso, em azul. E temos, então, vários lipídios, como os lipídios de membrana, que inclui os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios, os glicolipídios e sulfolipídios. As membranas celulares são muito importantes para a manutenção de diversos processos celulares, desde a individualização da célula e transportes através da membrana, até processos complexos, pois o sistema endomembranas possibilita a orientação sequencial das reações celulares. Além disso, a membrana também participa de processos complexos, como na sinalização celular. Quem quiser saber um pouco mais sobre sinalização celular e como a membrana participa dessas reações, pode assistir uma playlist aqui da nave, que eu vou deixar aqui em cima o link para vocês. Algumas estruturas celulares também são enriquecidas com lipídios, como é o caso da bainha de mielina,
que contém grande quantidade do lipídio esfingomielina. Essa bainha de mielina reveste e isola eletricamente os axônios de alguns neurônios. E essa propriedade isolante facilita a rápida transmissão do impulso nervoso. As lipoproteínas também são exemplos de lipídios compostos. Aqui nós vemos uma estrutura geral para uma lipoproteína e podemos notar que é uma estrutura bem complexa. Eu considero essas moléculas tão importantes que em breve irei gravar um vídeo sobre metabolismo das lipoproteínas plasmáticas. Uma dessas proteínas, dessas lipoproteínas, é o quilomicron. Ele participa, inclusive, do tema central da nossa aula de hoje, que é a digestão e absorção de lipídios, como veremos adiante. Por último, temos o grupo dos lipídios, que são precursores e derivados de lipídios, os quais são gerados por reações químicas do metabolismo e incluem diferentes lipídios, como ácidos graxos, glicerol, esteróis, aldeídos graxos, hidrocarbonetos e também as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e os hormônios esteroides que são derivados do colesterol, além, é claro, dos sais biliares que são produzidos no fígado a partir do colesterol e também têm um papel importante no processo de digestão e absorção de lipídios, como veremos adiante. Um exemplo de lipídio derivado é o ácido araquidônico, presente nos fosfolipídios de membrana plasmática, que, quando hidrolisado por uma fosfolipase A2 ou uma diacilglicerol lipase, liberam esse ácido araquidônico, que pode dar origem a diferentes moléculas, como prostaciclinas e outras prostaglandinas envolvidas em aspectos da inflamação, além dos tromboxanos e dos leucotrienos. E ser também precursor para um araquidonoilglicerol, que é um endocannabinoide. Então nós vemos aí que os lipídios eles têm realmente diferentes funções muito variadas. E aí a gente cai no tema central da nossa aula de hoje, que é a digestão e absorção de lipídios. Nesse ponto, é importante lembrar que os mamíferos conseguem sintetizar a maioria dos compostos lipídicos necessários ao seu funcionamento, exceto por alguns lipídios, como os ácidos graxos essenciais, no caso do ácido graxo linolênico e do ácido graxo linoleico, o ômega 3 e o ômega 6, que são ácidos graxos essenciais, pois não são sintetizados e, portanto, precisam na dieta. Existem ainda as vitaminas lipossolúveis, que também precisam estar na dieta. Os principais lipídios presentes na dieta são, então, os triacilgliceróis, que são as gorduras neutras, hiperfazem mais de 90% dos lipídios da dieta e eles vão contribuir com cerca de 80% das calorias que são consumidas. O colesterol, que é o esterol mais abundante da dieta, ele é de origem animal e boa parte desse colesterol que vai transitar no tubo digestivo, ele provém do próprio indivíduo, porque nós excretamos uma parte do colesterol na bile, como nós vamos falar mais à frente. Vale ressaltar ainda que quando a dieta é vegana, não há aporte de colesterol, O colesterol é um lipídio animal. Existem análogos do colesterol nas espécies vegetais. E dentre os fosfolipídios da dieta, a fosfatidilcolina, que também é conhecida como lecitina, é o fosfolipídio quantitativamente mais significativo. A sua procedência também
na maior parte, é originária da bile. Bem, a grande barreira para a digestão dos lipídios é o fato deles serem moléculas hidrofóbicas e, portanto, exibem uma dificuldade de transporte, porque os meios internos são ambientes aquosos. Então, como que as enzimas que são hidrofílicas poderiam atuar, né? O único local de atuação dessas enzimas lipofílicas é na interface lipídio-água. Sendo assim, uma forma de tornar o processo mais eficiente é fracionar em porções gordurosas cada vez menores, o que vai amplificar a área de interface para a atuação da enzima. Essa quebra das gotas de gordura em gotículas menores denomina-se emulsificação, que se inicia no preparo do alimento, né? Quando você começa a fracionar o alimento, né? No momento do preparo, prossegue pela mastigação na cavidade oral, né? Onde também haverá um processamento físico desse alimento, e também há um processamento físico pela própria motilidade gástrica. Então, esse processo de fracionamento, mastigação e motilidade gástrica vai resultar numa emulsão instável de partículas com tamanho variando entre 300 a 1000 micrômetros de diâmetro. É importante lembrar que o peristaltismo, nesse momento, também vai evitar que essas gotículas se reaglomerem, né? Ocorra uma coalescência dessas gotículas. Então, o peristaltismo, ele de uma certa forma favorece a estabilização dessas gotículas. Vale lembrar que, apesar dos lipídios não sofrerem hidrólise na boca, a presença deles na boca estimula a secreção de uma lipase por células da glândula sublingual, chamada lipase lingual. Mas como o pH ótimo de atuação dessa enzima vai de 3,5 a 6, ela somente começa a ser ativada na cavidade do estômago, que tem um ambiente mais ácido. E no estômago também há a secreção de uma outra lipase, a lipase gástrica, que também tem um pH ótimo, semelhante ao da lipase lingual. Então, essas enzimas vão atuar de maneira limitada, uma vez que o pH do estômago vai a valores muito abaixo de 3,5. Então, o pH extremamente ácido do estômago não permite a atividade plena dessas lipases, mas há sim alguma atividade, tanto que o exame do conteúdo gástrico apresenta cerca de 20% de ácidos graxos livres, indicando sim que houve alguma digestão desses lipídios que foram ingeridos. A importância desse evento está no fato de que esses produtos são os principais estímulos para a secreção de colecistocinina, também chamada de pancresimina, que é um hormônio de ação estimulante sobre as secreções biliares e pancreáticas, que são então liberadas para o duodeno através do ducto comum. Então, o material que é produzido pelo fígado é armazenado na vesícula biliar e é liberado através desse ducto comum para o duodeno. Esse estímulo de secreção, tanto da secreção biliar quanto da secreção pancreática, que serão simultâneos quando o alimento chega ao intestino, é exatamente deflagrado, né, por esses produtos que são produtos de enzimas
pré-intestinais, né? A lipase gástrica e a lipase lingual. A bile ela é composta por diversas substâncias, sendo as principais água, sais biliares, colesterol e bilirrubina. Os sais biliares são formados nos hepatócitos a partir do colesterol. Nesse processo, cerca de 1 a 2 gramas de colesterol são secretados na bile todos os dias, como conjugados de glicina ou taurina, que são os sais biliares. E no pH fisiológico, essas moléculas ficam ionizadas, ou seja, possuem carga, e vão ser os principais agentes emulsificadores das gorduras. Como eu já mencionei, a emulsificação se inicia desde o preparo do alimento. Após a ação das lipases pré-duodenais, né, que é a lipase lingual e a lipase gástrica, teremos gotículas de gordura menores. E essas gotículas de gordura é que vão chegar no duodeno. E a chegada, então, do alimento no duodeno promove a secreção pancreática e biliar. A secreção pancreática contém várias enzimas digestivas e uma delas é exatamente a lipase pancreática, que vai se aderir à gotícula de gordura juntamente com a sua coenzima, a colipase. Então, sob a ação da lipase pancreática, grande parte dos triacilgliceróis da dieta serão hidrolisados nas suas posições alfa do glicerol, ou seja, no carbono 1 e no carbono 3. E assim, os produtos da lipase são o monacilglicerol e os ácidos graxos livres resultantes. Nesse momento, há também a secreção biliar, que contém os sais biliares, que são produzidos no fígado, né, e armazenados na vesícula biliar, e então secretados simultaneamente, como eu já falei. E esses sais biliares vão colaborar para a formação das micelas. Os sais biliares são moléculas anfipáticas, possuindo regiões hidrofóbicas, aqui em verde, e outras regiões que são hidrofílicas. Então, enquanto a região que é apolar hidrofóbica envolve os produtos da digestão das gorduras, formando um pequeno glóbulo de gordura, né, que fica no meio da micela, a região que é polar fica voltada para fora. Dessa maneira, a região polar voltada para fora. Como esses grupos polares têm cargas negativas, eles permitem que todo o glóbulo de micela se dissolva. Então, o papel dos sais biliares é remover os produtos da digestão das lipases, né? Os monacilgliceróis, os ácidos graxos livres, os diacilgliceróis, e também incorporar o colesterol, os fosfolipídios, que estavam nas gotículas de gordura e agora vão compor essas micelas, que são pequenos discos estáveis no meio hidrofóbico, e vão, esses pequenos discos, essas micelas, atravessar o gel mucoso que forra a superfície luminal, né? E vão ultrapassar a camada chamada de camada não agitada, e aí então vão chegar próximo à membrana luminal do enterócito.
Além da lipase pancreática, o suco pancreático ainda contém outras duas lipases. A colesterol esterase, que vai hidrolisar a ligação éster dos ésteres de colesterol, liberando o colesterol e um ácido graxo, e a fosfolipase A2, que catalisa a hidrólise da ligação éster dos fosfolipídios, né? Liberando então também um ácido graxo e o lisofosfolipídio correspondente. Então, os produtos de digestão dos lipídios penetram nos enterócitos. Esse processo de absorção vinha sendo descrito como um mecanismo passivo, até mesmo pela característica hidrofóbica dessas moléculas, que poderiam permitir que essas moléculas se difundissem através da membrana e assim entrassem nas células. Mas estudos recentes vêm mostrando a existência de transportadores específicos para os ácidos graxos, para o colesterol e fosfolipídios. Esse é um tema interessante para uma videoaula futura. Após a entrada dos produtos da digestão lipídica nos enterócitos, os sais biliares remanescentes retornam à luz intestinal e são reabsorvidos ao longo do intestino, principalmente no íleo, através de um processo ativo secundário com sódio. Então, esse sal biliar que está sendo reabsorvido aqui na legenda para o taurocolato, ele passa pela membrana luminal através de um transportador apical de ácido biliar, sódio dependente, como eu falei, e vai depois ultrapassar a membrana basolateral, migrando para a circulação enterohepática e assim vai alcançar o fígado. No tratamento da hipercolesterolemia familiar, são usadas resinas que se associam aos sais biliares, impedindo que esses sais biliares sejam reabsorvidos. E assim, esses sais biliares são excretados nas fezes. E mais sal biliar é produzido a partir do colesterol, de maneira que seria uma forma de excretar parte do colesterol no caso desses pacientes. Aqui é a colestiramina, um exemplo dessas resinas. Uma vez dentro do enterócito, o destino que o ácido graxo vai tomar vai depender do comprimento da cadeia desse ácido graxo. Se esse ácido graxo é um ácido graxo de cadeia curta, ele vai atravessar, vai ser transportado no citoplasma até a membrana basolateral e vai ser absorvido pela circulação portal e vai chegar ao fígado. Já os ácidos graxos de cadeia longa, ao entrarem no enterócito, vão se associar com uma proteína ligadora de ácido graxo, do inglês Fat Acid Binding Protein. Essas proteínas são mais expressas nas células do jejum proximal, que é exatamente o local onde ocorre a maior parte da absorção lipídica. E assim, essas proteínas carregam os ácidos graxos de cadeia longa recém-chegados até o retículo endoplasmático liso. E elas também vão transportar outros produtos da digestão, como os lisofosfolipídios, monacilgliceróis e colesterol. No retículo endoplasmático liso, então, os ácidos graxos livres
são convertidos em triacilgliceróis, num processo conhecido como ressíntese dos triglicerídeos. O glicerol, para essa ressíntese, vem na maior parte desse monacilglicerol, que é uma molécula abundante nesse momento metabólico absortivo. Então, esse monacilglicerol é acilado nos carbonos 1 e 3, resultando no triacilglicerol. Ou ainda, o glicerol pode ser proveniente do próprio glicerol, que é absorvido, ou ainda da via glicolítica. Mas essa via de síntese, ela ocorre em menor grau. Esses triacilglicerídeos recém-sintetizados são empacotados juntamente com ácidos graxos, fosfolipídios, colesterol em quilomicrons. Os quilomicrons são as maiores lipoproteínas plasmáticas. Entretanto, são as mais leves, pois seu conteúdo de triglicerídeos é muito maior quando comparado com as outras lipoproteínas, conferindo a eles uma menor densidade. Os quilomicrons possuem diferentes lipoproteínas e são caracterizados pela presença da lipoproteína B48, que, como nós podemos ver nessa tabela, outras lipoproteínas não têm a B48. Diferentemente dos ácidos graxos de cadeia curta, que são absorvidos para o sangue, os quilomicrons são absorvidos para a linfa, e o destino dessas moléculas será discutido na playlist de destino dos nutrientes após a absorção. Vocês podem acessar essa playlist através do link que eu vou deixar aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou do meu trabalho, eu peço para que você dê o joinha, compartilhe, porque assim a nave vai se fortalecendo. Muito obrigada e até a próxima.